Embora muitas vezes pensemos nos dinossauros como criaturas muito mais intimidadoras e poderosas do que os animais dos dias atuais, isso nem sempre é verdade. No período Mesozoico, existiam dinossauros de todas as formas e tamanhos, desde os maiores saurópodes até os menores insetívoros parecidos com pássaros e tudo o que havia entre eles. Se considerássemos todos os dinossauros atualmente conhecidos pela ciência, no entanto, conseguiríamos dizer quais gêneros seriam os mais e os menos perigosos para um ser humano comum. É uma tarefa extremamente difícil de realizar com um alto grau de precisão, já que simplesmente não podemos observar esses animais vivendo e caçando na vida real, para determinar a resposta real. Estudando os ossos e restos das criaturas do Mesozoico, no entanto, talvez possamos inferir aproximadamente quais eram mais perigosas do que outras. Hoje é exatamente isso que faremos, tentando classificar alguns dos gêneros conhecidos de dinossauros em diferentes categorias, começando pelos mais inofensivos e terminando pelos mais perigosos. Então, como isso vai funcionar? Vamos generalizar, dividindo os grupos de dinossauros em categorias que refletem suas capacidades defensivas e ofensivas, em vez de focar nas famílias em si, de seção em seção. Além disso, vamos focar exclusivamente nos dinossauros não avianos do Mesozoico, e não nos répteis extintos como os pterossauros e ictiossauros que viveram junto com eles. Para comparar diretamente os dinossauros entre si, e não com grupos mais amplos de animais, por fim, é importante notar que haverá um grau um pouco maior de especulação neste vídeo do que o normal, já que não podemos ter certeza absoluta de quão perigosos alguns desses animais eram sem vê-los em carne e osso, o que infelizmente é impossível. Então, sem mais delongas, sente-se e relaxe enquanto apresentamos nosso ranking dos dinossauros do menos ao mais perigoso. Os dinossauros mais inofensivos, de modo geral, provavelmente eram os menores entre os herbívoros. Comparando esses animais com seus equivalentes nos dias de hoje, os roedores, lagomorfos e pequenos ungulados. Na vida real, possivelmente veríamos animais mais adaptados a fugir de um oponente do que a enfrentar uma luta, dependendo fortemente de seus sentidos aguçados e agilidade para escapar de um encontro desses ilesos. Alguns dos menores herbívoros do Mesozoico eram certos gêneros de dinossauros ornitisquianos basais, os precursores de dinossauros muito maiores, armados e blindados, como os ceratopsídeos e o anquilossauro. Cetacossauro, por exemplo, é um animal que provavelmente se encaixaria nessa categoria. Este é um dos poucos dinossauros que podemos reconstruir com precisão, graças à presença de pigmentos preservados nos restos do dinossauro. E sabemos que ele era muito bem camuflado. As espécies de Cetacossauro, originárias da formação Ixiang, na China, tinham uma cor marrom lamacenta, adornadas com tons de preto na cabeça e bege na barriga, respectivamente, para ajudá-lo a se misturar ao ambiente e evitar perigos. Acredita-se que fosse um corredor particularmente rápido, capaz de fugir em duas pernas quando necessário. Esse dinossauro não possuía o armamento e as defesas de seus parentes ceratopsianos posteriores, estando armado apenas com um bico e pequenos esporões nas bochechas. Outros pequenos ornitisquios, que poderiam facilmente se encaixar nessa categoria, são animais como Leolinossauro, Otnelia, Driasauro e Hypsilophodonte, os ágeis e rápidos bípedes que procuravam folhas e, possivelmente, pequenos invertebrados no subbosque. Alguns desses animais eram efetivamente o equivalente dinossauriano dos esquilos modernos, presas de cauda longa que provavelmente fugiam rapidamente diante do perigo. Muitos desses dinossauros eram presenças comuns em seus respectivos ambientes e estavam bem adaptados para fugir do perigo. Com pernas longas e corpos flexíveis, eles não tinham as defesas de seus parentes maiores, com exceção dos bicos e das garras curtas e afiadas, que seriam mais adequadas para forragear do que para lutar. Levando em conta que esta lista diz respeito ao perigo que certos dinossauros representariam para o ser humano médio, faz sentido mencionar alguns terópodes.
Enquanto terópodes emplumados que viviam em árvores, como o Microraptor, eram perigosos para os insetos e pequenos vertebrados dos quais se alimentavam. Eles não representariam ameaça para um ser humano adulto. Pense neles como os corvos ou gralhas da época deles. A maioria das espécies de aves não representa ameaça para o ser humano médio. Então faz sentido supor que Microraptor, Archaeopteryx, Epidexipteryx ou até mesmo habitantes de floresta um pouco maiores que viviam no solo, como Codipteryx, não teriam sido perigosos, nem para mim, nem para você. A história seria diferente se os animais se sentissem ameaçados pela presença de um humano, como ao criar filhotes. Mas, em média, é improvável que esses terópodes fossem perigosos de qualquer forma. É nessa categoria que começamos a ver os primeiros dinossauros de tamanho médio surgirem. Consideramos seguro colocar vários gêneros de hadrossauros nessa categoria, dada a falta de capacidades ofensivas deles. Na maioria das vezes, eles dependiam da força, do número e da velocidade para fugir de um encontro potencialmente perigoso. Enquanto hadrossauros maiores certamente representariam algum grau de perigo, indivíduos menores, como tetes, hadros, achinobia e cicernossauros, provavelmente fugiriam rapidamente se fossem abordados por um humano. Adaptados para a velocidade com seus membros anteriores longos e finos e patas traseiras poderosas, eles poderiam potencialmente desferir um chute ou derrubar um humano com seu peso. Mas seu estilo de vida e o lugar que ocupavam em seus respectivos ecossistemas indicam que eram animais que preferiam evitar o combate sempre que possível. Ornitisquios um pouco maiores também poderiam se encaixar aqui, como o Protoceratops, que provavelmente seria em sua maioria inofensivo, mas com a capacidade de dar uma mordida dolorosa com seu bico afiado quando necessário. Fósseis desse animal foram encontrados travando batalha com o Velociraptor. Isso aponta para a ideia de que, embora esse não fosse um animal que procurasse perigo ativamente, ele também não fugiria dele. Alguns dinossauros blindados também podem se encaixar aqui, como Notossauro e Policanthus. Apesar de estarem armados até os dentes com ossificações afiadas e escudos, esses recursos eram usados apenas como meio de defesa. E esses herbívoros preferiam muito mais ser deixados em paz. Embora provavelmente pudessem usar sua força se fossem encurralados, eles talvez não preferissem fazer isso, se tivessem escolha. Some ao fato de que esses dinossauros provavelmente se moviam muito devagar devido aos seus corpos pesados e defensivos, e você não tem os animais mais perigosos. Agora começamos a ver os primeiros dinossauros. Isso quase certamente apresentaria algum grau de perigo para um ser humano desatento se fosse confrontado por um na vida real. Vamos começar discutindo o primeiro dos terópodes predadores, os Dromaeossauros. Enquanto os Dromaeossauros maiores certamente estariam muito mais abaixo na lista. Muitos dos gêneros pequenos, como o Velociraptor, Dromaeossauro e talvez o um pouco maior Deinonychus, seriam um pouco mais fáceis de se defender, dado o seu tamanho. Há muito tempo é debatido se os Dromaeossauros eram caçadores em grupo ou solitários. E se a primeira opção fosse verdadeira, esses animais talvez seriam muito mais mortais para um ser humano. Na realidade, embora um humano pudesse, no fim das contas, dominar um Dromaeossauro pequeno ou de tamanho médio sozinho, seria difícil escapar sem um ou dois ferimentos, provavelmente causados por suas garras cortantes ou dentes afiados. Dito isso, provavelmente seriam apenas os gêneros maiores, como o Deinonychus, que poderiam desafiar um humano em primeiro lugar. Outro grupo de terópodes que poderia ser colocado nessa categoria são os ornitomimossauros. Enquanto a mídia popular retrata esses imitadores de aves altos e esguios como sendo tolos e parecidos com patos, na realidade, eles eram muito mais parecidos com as aves ratitas modernas, como avestruzes, emas e casuares. Essas aves representam alguns dos animais mais perigosos vivos atualmente, capazes de desferir chutes que podem causar ferimentos letais e sangramento em humanos quando provocadas.
Dado o tamanho e a forma de animais como ornitomimo e galomimo, eles seriam capazes do mesmo. Garras afiadas, adornando os dedos dos membros posteriores, poderiam causar sérios danos a um humano desatento, especialmente se o animal se sentisse ameaçado ou intimidado pela presença dele. Dinossauros prosaurópodes, como o Plateossauro do Triássico, apesar de terem surgido cedo, provavelmente representariam uma ameaça para os humanos caso algum dia se encontrassem. Esses animais eram muito maiores do que os humanos e eram capazes de se erguer sobre os membros posteriores para alcançar matéria vegetal inacessível a outros animais. As garras em suas mãos seriam capazes de defender muito bem o animal. E dado o temperamento de muitos grandes herbívoros modernos, pode-se supor com segurança que alguns dos maiores prosaurópodes poderiam ser confrontadores, especialmente na época de reprodução. Muitos herbívoros grandes e bem armados, como os grandes ceratopsídeos, o estegossauro e o anquilossauro, poderiam facilmente ser colocados nessa categoria. Dada a armadura avançada e o tamanho imenso de alguns desses animais, combinados com o fato de que grandes herbívoros atualmente podem ser particularmente agressivos, é seguro supor que todos esses dinossauros seriam uma ameaça em potencial. Uma debandada de tricerátops acabaria rapidamente com qualquer animal considerado uma ameaça para seus filhotes. E os espinhos na cauda de um estegossauro, projetados para se defender de grandes carnívoros, facilmente deixariam sua marca em um humano desatento. Considere junto a isso o peso e o tamanho do porrete caudal de um anquilossauro. E você tem várias receitas para alguns dos herbívoros mais poderosos e intimidantes que o mundo já viu. Terópodes de médio a grande porte seriam imensamente perigosos para os humanos. E nessa categoria também vemos exemplos como Dilophosauro, Dakotaraptor e piscívoros, como Baryonyx, embora não se saiba se esses animais realmente caçariam e se alimentariam de seres humanos na vida real. Podemos supor que eles teriam o temperamento de grandes carnívoros modernos, como leões e tigres, e seriam perfeitamente capazes de matar um ser humano se fosse necessário. Garras longas e curvas e dentes afiados teriam acabado rapidamente com qualquer coisa que eles considerassem uma ameaça ao seu território, aos seus filhotes ou qualquer coisa que pudesse virar uma refeição rápida. Também colocamos alguns saurópodes maiores nessa categoria. Embora dinossauros como Catodocus, Negrossauro e Amargasauro não fossem os maiores desses herbívoros de pescoço longo, ainda assim eram animais extremamente grandes pelos padrões modernos. Eles poderiam facilmente afastar a ameaça representada por um humano para seus filhotes, empurrando-o para o lado com seu peso ou desferindo um chute ou pisão poderoso. Dado o fato de que nada remotamente semelhante aos dinossauros saurópodes existe atualmente, é difícil comparar o temperamento deles com qualquer ser vivo. O animal vivo mais próximo em forma de um saurópode é a girafa, que para grandes herbívoros é amigável. Dito isso, elas ainda vão reagir ou chutar para se proteger ou proteger seus filhotes se sentirem ameaçadas. E, portanto, um ataque de um animal com mais do que o dobro do tamanho de uma girafa seria incrivelmente perigoso. Aqui vemos que quase todos os grandes terópodes, como Tiranossauro, Alossauro, Carcharodontossauro, Giganotossauro, Acrocantossauro e Carnotauro, entre muitos outros, foram alguns dos maiores e mais intimidantes predadores que o mundo já viu. E embora fossem muito mais complexos do que simples máquinas de matar, ainda assim teriam sido animais extremamente perigosos em vida. Não apenas esses animais eram grandes e carnívoros, muitos deles eram caçadores habilidosos com sentidos de olfato e visão extremamente aguçados. Alguns também eram predadores de emboscada, dinossauros que seriam capazes de se esgueirar silenciosamente pelas florestas, esperando até o momento perfeito para atacar sua presa. Nesse ponto, muitos eram capazes de curtos disparos de grande velocidade, focando em seu alvo até serem abatidos com mandíbulas gigantes ou garras cortantes. É seguro dizer que,
Em um cenário de combate corpo a corpo, um ser humano teria pouquíssima chance, já que eles não eram caçadores ativos de grandes animais terrestres. Também achamos sensato incluir o grande espinossauro junto com os outros grandes terópodes, dado seu tamanho imenso e semelhança com os crocodilianos modernos. Alguns dos animais mais perigosos teriam sido os maiores dos saurópodes. Paredes imponentes de músculos e carne, como Argentinosaurus, Dreadnoughtus, Brachiosauro e Diplodocus. Armados com pernas em forma de pilares que pisoteavam, caudas semelhantes a chicotes e um peso imenso. Esses dinossauros seriam capazes de se defender facilmente contra qualquer coisa que considerassem uma ameaça. E alguns não tinham inimigos naturais. Na natureza, um animal do tamanho de um humano provavelmente seria um desafio insignificante para um grande saurópode. Se o dinossauro os considerasse uma ameaça para seu rebanho ou para os filhotes, então, esse foi um resumo de alguns dos principais grupos de dinossauros, do menos ao mais perigoso. Isso foi fortemente baseado em especulação e opinião, e gostaríamos de receber seus próprios pensamentos e teorias nos comentários sobre quem poderiam ter sido os dinossauros menos e mais perigosos. E então, o que você acha? Você teria mudado o nosso ranking de alguma forma? Quem você acha que pode ter sido o dinossauro mais perigoso de todos os tempos?